Olá, caro estudante de legislação de trânsito. Na aula de hoje, vamos tratar de situações específicas estabelecidas no capítulo que trata das normas de circulação e conduta. Quais sejam? Nós vamos nos preocupar nesse encontro de observar as regras de circulação para determinados tipos de veículos, ou seja, bicicletas, ciclomotores e veículos de tração animal, para as regras de circulação impostas ao pedestre e também as regras que são elencadas para o deslocamento de animais na via pública. Então, o objetivo desse nosso encontro é, de maneira pontual, observar que cada um desses três tipos de veículos, bem como os pedestres e os animais, possuem algumas regras específicas bem delimitadas ao uso da via pública e pode vir a ser objeto na sua questão de prova. De forma pedagógica e respeitando o número do artigo, vamos tratar aí, você acompanha no seu material, o artigo 52, o artigo 52 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz a regra de deslocamento para os veículos de tração animal. Destaca aí, veículos de tração animal são as carroças, as charretes, os carros de boi, por exemplo. Então, esses devem observar que o trânsito deve ser feito pelo bordo do lado direito da pista, quando tratamos que essa pista não tem acostamento. Ora, pois, se estivermos falando de uma via rural dotada de acostamento, os veículos de tração animal devem circular pelo acostamento. Não, então, ficaria difícil o entendimento observar em forma de esquema como que a gente poderia fazer aí um resumo para a circulação dos veículos de tração animal. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Nós poderíamos estabelecer da seguinte forma, que os veículos de tração animal vão circular conforme os preceitos do artigo 52. O artigo 52 vai falar assim: regra, faixa especial. Se não tiver uma faixa especial para veículos de tração animal, nós vamos subdividir em observar na via urbana e na via rural. Na via urbana, pelo lado direito, junto ao meio-fio. Se for na via rural, vai transitar pelo acostamento. Lembrando que o descumprimento vai levar a uma infração de natureza média, que está tipificada no artigo 247. Ora, meu caro aluno, observe que os veículos de tração animal, a eles só pode ser imposta a infração de trânsito caso eles não estejam transitando pelo bordo da pista, caso eles não estejam transitando por faixa especial, caso eles não estejam transitando pelo acostamento. Essa é a única infração ao longo de todo o código estabelecida aí para os veículos de tração animal. Seguindo o nosso raciocínio, vamos agora conversar um pouco sobre os animais. E a regra para os animais está elencada no artigo 53.
Os animais devem ser conduzidos pelo bordo da pista. Se o rebanho ou o grupo de animais for muito grande, o guia deve procurar dividi-los em pequenos grupos. Importante, animais só podem ser conduzidos na via pública por guia. Entenda que o guia é aquele elemento humano que utiliza algum tipo de recurso, algum tipo de material para conter e para ter o domínio da circulação desses animais. Bem, o Código em tese não traz nenhuma infração de trânsito tipificada para a condução de animais. Então não esqueça, os animais podem circular na via pública? Sim ou não? Sim. Os animais fazem parte do trânsito? Sim ou não? Sim. Para considerar trânsito, o animal pode estar circulando isoladamente? Sim. Se estiver circulando em grupo, deve-se observar que a condução deve ocorrer pelo bordo da pista. Observando que há o guia conduzindo, esta é outra obrigação, e observando que deve se dividir em pequenos grupos. Se os animais estiverem soltos na via pública sem guia, o órgão de trânsito com circunscrição sobre aquela via tem aí, nessa condição, a atribuição e a competência de recolher ao depósito os mesmos. Lembrem-se, é obrigação dos órgãos de trânsito promover segurança na via pública. É um dever. E um animal solto na via pode causar um acidente? Com certeza. Então, animais soltos, sem a condução de guia, isolado ou em grupos, vão ser sempre, em todos os casos, recolhidos pelo órgão que tem circunscrição sobre a via. Falamos sobre veículos de tração animal, falamos sobre a condução de animais ao longo da via pública. E agora vamos tratar dos veículos automotores especificados no anexo 1º do Código como ciclomotores. Ora, quem são os ciclomotores? Ciclomotores são veículos de 2 ou de 3 rodas, e o que interessa você guardar para não errar a tua questão da prova é que, para ser certificado como ciclomotor, eu olho para a velocidade máxima que esse veículo desenvolve. Eu olho para a capacidade volumétrica do motor expressa em cilindradas. Tranquilo de guardar. Então, o veículo intitulado ou definido como ciclomotor vai ser um veículo de 2 ou de 3 rodas e o número que deve ser guardado é o número 50. Esse veículo não excede, não ultrapassa 50 km por hora. O ciclomotor não tem mais que 50 cilindradas de capacidade volumétrica no motor. Então, guardou o número 50, veículo de 2 ou 3 rodas, velocidade máxima 50, potência máxima 50 cilindradas. Esse cara é o ciclomotor. E o ciclomotor pode transitar na via pública? Sim ou não? Sim, ele pode. Entretanto, ele tem que respeitar algumas premissas do código. E não só isso, né? Temos que observar que aos ciclomotores são imputadas infrações de trânsito quando necessário. Então, o que você não deve esquecer, que um ciclomotor, pelo estabelecido pelo Código, em regra geral, deveria circular por uma faixa própria criada para ele. Assim como nós falávamos agora há pouco em uma faixa exclusiva para a circulação de veículos de tração animal, se houver uma faixa exclusiva para ciclomotores, eles vão transitar nesta faixa. Não havendo faixa exclusiva, vamos de novo dividir aqui o raciocínio. Se estivermos numa via urbana,
o ciclomotor vai transitar junto ao bordo da pista da faixa mais à direita ou vai circular pelo centro da faixa mais à direita. Ainda na via urbana, se a faixa mais à direita estiver delimitada como faixa exclusiva a outro tipo de veículo, por exemplo, nas vias públicas é comum nós termos uma faixa exclusiva de ônibus à direita da via, muito bem, então o ciclomotor vai circular na faixa adjacente a essa, ou seja, a faixa mais à direita, excluindo-se a faixa exclusiva. Muito bem, então o ciclomotor vai na faixa exclusiva, chamada ciclofaixa, chamada faixa exclusiva para ciclomotor, ou ele vai na faixa mais à direita, pelo centro ou junto ao bordo da pista. Se esta for uma faixa exclusiva, o ciclomotor transita pela faixa adjacente. Para a via rural, se o ciclomotor estiver transitando por uma via rural dotada de acostamento, o ciclomotor vai transitar pelo acostamento. Se a via rural não for dotada de acostamento, será proibida a circulação do ciclomotor nesta rodovia. O raciocínio para não esquecer aqui é pensar na velocidade. A velocidade máxima de um ciclomotor é 50 km horários. Se a rodovia não tem acostamento, eu tenho que pensar qual é a velocidade mínima dos demais veículos ali. Ou melhor, qual é a velocidade máxima estabelecida para um grupo de veículos ali, a menor velocidade máxima, 90 km por hora. Lembre-se, rodovia, ela divide na pista dupla 110, automóvel, motocicleta, caminhoneta, 90 demais veículos. Na pista simples, 100 km horários para caminhoneta, automóvel e motocicleta e 90 para demais veículos. A menor velocidade máxima, então, é 90 em ambos os casos. Se o ciclomotor anda no máximo a 50, é fácil de lembrar que se não houver o acostamento para ele circular, ele então está proibido de circular. Voltando para a via urbana, o mesmo raciocínio deve ser utilizado. Quando tratamos de vias de trânsito rápido, que são as vias cuja característica é não ter interseções, a velocidade máxima permitida é de 80 km horários. Então não há que se pensar aqui em permitir que os ciclomotores possam transitar em vias de trânsito rápido. Ora, onde eu vou encontrar as infrações tipificadas para essa situação? No artigo 244, em seu parágrafo 2º. Para você não esquecer mais, acompanha comigo na tela. Quando estou tratando de ciclomotor, eu tenho que saber que o código traz proibições. Proibições aos ciclomotores. As proibições são transitar em vias de trânsito rápido e transitar em rodovias. Ambas estão elencadas, como eu falei, no artigo 244, em seu parágrafo 2º. E eu não devo esquecer que, para o ciclomotor, aplicam-se os dispositivos do artigo 193. O artigo 193, ele traz o verbo transitar. Então, transitar com ciclomotor sobre calçada, vamos nos ater à calçada, é uma infração de natureza gravíssima, com fator multiplicador de 3 vezes. Ora, então, não esqueça quando estiver estudando.
Tem infração específica para ciclomotor? Sim, elas estão tratando de circulação. Elas estão elencadas no parágrafo 2º do artigo 244 e estão elencadas no artigo 193, que trata de estabelecer proibição de circulação de veículos automotores em determinados espaços da via pública, quais sejam transitar em acostamento, transitar em calçada, transitar em ciclovia, transitar em ciclofaixa. Aí, com relação ao ciclomotor, você não pode esquecer que as normas de circulação e conduta autorizam a circulação do mesmo em acostamentos. Então, você vai se ater aos outros integrantes da via pública para fazer um juízo de infração de trânsito. A infração gravíssima com fator multiplicador de 3 vezes do 193 se aplica quando o ciclomotor está transitando em calçadas, canteiros, ciclovias, ciclofaixas. Observe esta regra e você não errará nenhuma questão que trata sobre a circulação de ciclomotores. Muito bem. Vamos tratar agora de outro componente do trânsito, que é o veículo de propulsão humana, mais conhecido como bicicleta, e que o nosso código, em seu anexo 1º, trata também como ciclo. Bicicleta pode cometer infração de trânsito, sim ou não? Sim. Todas as infrações de trânsito tipificadas aos veículos, regra geral, podem ser cometidas pelo condutor da bicicleta. Transitar na contramão, ultrapassar o semáforo na cor vermelha, entre outras circunstâncias. Ocorre que essa condição de fiscalização da bicicleta remete ao cumprimento de uma competência que os municípios não exercitam. O código lá nas competências fala assim: órgão municipal de trânsito, você tem a competência de registrar bicicletas, veículos de propulsão humana, e você tem a competência de autorizar a condução desses veículos na via pública aberta à circulação. Na prática, quase que a totalidade dos órgãos de trânsito não exercita esta competência, então acaba não se aplicando às infrações de trânsito. Mas para efeito da tua prova, você deve lembrar que as infrações de trânsito, elas podem ser atribuídas ao condutor de uma bicicleta. A exceção aqui que nós temos que observar no código é a de que eu não posso cometer crime de trânsito ao conduzir uma bicicleta, uma vez que o capítulo dos crimes de trânsito, o capítulo 19, ele sempre vai correlacionar a conduta tipificada como crime de trânsito quando o condutor estiver conduzindo veículo automotor. Valeu? Não esquece essa dica. Vamos agora voltar ao raciocínio do que pode e o que não pode uma bicicleta na via pública. A bicicleta deve circular sempre no sentido do trânsito dos demais veículos junto ao bordo da pista. Na via urbana, esse é o raciocínio. Na via rural, a bicicleta vai transitar pelo acostamento. Lembre-se, nós estamos falando das situações onde aquela via de trânsito não é dotada de ciclovia e não é dotada de ciclofaixa. Então lembre-se, bicicleta transita. Primeiro, olho para a via pública. Tem ciclovia, que é aquele espaço delimitado para a circulação de bicicletas que está junto com o passeio ou a calçada, normalmente delimitado com a cor vermelha, normalmente sinalizado de forma com sinalização vertical de forma a orientar a circulação das bicicletas. Ou na ciclofaixa,
onde parte da faixa de trânsito dos demais veículos está reservada às bicicletas. Detalhe, sempre a sinalização utilizando a cor vermelha e no caso da ciclofaixa, a colocação de anteparo físico, a fim de separar o trânsito dos veículos automotores das bicicletas. Excepcionalmente, podemos ter a circulação de bicicletas no sentido contrário, desde que em ciclofaixa, e excepcionalmente podemos ter o trânsito de bicicletas em passeios e calçadas, desde que devidamente autorizado e sinalizado pelo órgão que tem circunscrição sobre a via. Bom, então, com este raciocínio, eu percebo que a circulação de bicicletas também tem uma regra a ser utilizada pelos seus condutores. E se eu tenho a regra, eu tenho que também observar quando surgem as infrações de trânsito para as bicicletas. Vou procurar fazer um apanhado, agora nós vamos ao quadro. Então, estamos tratando das bicicletas. E quando que eu vou ter uma infração de trânsito remetida à bicicleta? É importante lembrar, então, que as bicicletas vão circular por ciclovia ou ciclofaixa. Se não tiver, nós vamos subdividir, né? Em via urbana, pelo bordo direito, em via rural, pelo acostamento. Fora isso, a bicicleta pode cometer infração de trânsito tipificada no artigo 247, infração de natureza média, quando ele deixa de circular pelo bordo mais à direita. Nós vamos ter, para bicicletas, infrações tipificadas no artigo 244, que trata de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Entretanto, em seu parágrafo 1º, ela estabelece infrações também de natureza média para as bicicletas, quais sejam aquelas que estão elencadas nos incisos 3º, 7º e 8º do artigo, em tela. Guarda as seguintes palavras: é infração fazer malabarismo com a bicicleta na via pública. É infração transitar sem as duas mãos no guidão, ou uma delas, né? É infração transportar carga incompatível com a bicicleta. Aqui também entra um juízo de valor subjetivo. Olha para a bicicleta, olha para a carga e determina se, neste caso, nós vamos ter aí uma situação de incompatibilidade. Detalhe, enquanto as duas primeiras são infrações de natureza média, a terceira, a carga incompatível, é uma infração de natureza grave. E isso não deve ser esquecido. Muito bom. E por último, as bicicletas têm uma proibição de circulação em passeios. Não posso andar com bicicleta em passeios e não posso andar com bicicleta de forma agressiva. E com isso fechamos aí o raciocínio que nos traz as infrações das bicicletas. Aqui no caso,
o artigo 255 está me trazendo uma infração de natureza média. Muito bom. Feito o estudo da forma de circulação das bicicletas, bem como as infrações tipificadas aos condutores de bicicletas, passamos a informar o que deve ser observado em relação aos pedestres. E os pedestres devem respeitar a regra de circular sobre os passeios ou calçadas, lembrando, né, que o que determina a diferença entre passeio e calçada é uma segregação em nível. A calçada está em um nível diferente da faixa de rolamento. Ao passeio, o anexo 1º determina que não há nenhuma diferença de nível entre a faixa de rolamento e o mesmo. As calçadas e os passeios são destinadas ao mobiliário urbano também, né? Floreiras, placas de sinalização, entre outras coisas. Ali, então, é a regra geral de circulação do pedestre na via urbana. Muito bem. Na via rural, voltamos a espaço do acostamento para a regra geral de circulação dos pedestres. Muito bem. Não havendo, então, calçada ou passeio na via urbana, não havendo acostamento na via rural, o Código traz uma regra de circulação aos pedestres. Essa regra está estabelecida no artigo 68, em seus parágrafos 2º e 3º. Artigo 68, parágrafos 2º e 3º. O que você deve guardar? Nas vias urbanas, não havendo passeio ou calçada, a circulação do pedestre se dará pelo bordo da pista em ambos os sentidos, em fila única, em fila indiana. Então o pedestre pode circular tanto na mão de trânsito do fluxo de veículos, quanto na mão inversa ao fluxo de veículos, sempre pelo bordo da pista. No caso das vias rurais, não havendo acostamento, o pedestre deve circular sempre junto ao bordo da pista, no sentido contrário à circulação dos veículos. E até tem uma lógica para você não esquecer mais. Lembre-se que na via urbana a velocidade dos veículos automotores é menor, bem como a possibilidade de movimentação do pedestre deve ser mais livre. Não tem sentido fazer um pedestre dar a volta em uma determinada quadra a fim de acompanhar o fluxo de circulação dos veículos. Ora, nesse contexto, então ele vai andar também contra a mão de direção, contra o sentido do fluxo dos veículos. Já na via rural, como as velocidades maiores, o preceito de segurança aqui está diretamente ligado com o fato do pedestre visualizar os veículos que transitam no sentido contrário. E por isso o código vai orientar que o pedestre anda pelo bordo da pista no sentido contrário aos veículos. Pedestre tem infração de trânsito? Sim. Então vamos tentar organizar aqui o lembrete na tela. Me acompanhe. Para o pedestre, nós vamos observar as seguintes regras, tá? Elas estão dispostas como infrações de trânsito no artigo 254. Então aqui nós estamos tratando das proibições ao pedestre. O detalhe que não deve ser esquecido, que a infração do pedestre é sempre uma infração de natureza leve. E o valor da multa se refere a 50% do valor da infração de natureza
leve. Isso aqui não deve ser esquecido, só existe na infração do artigo 254. Bom, dentre as proibições do pedestre dispostas no artigo 254, nós vamos destacar a palavra folguedo. Então, é proibido ao pedestre qualquer folguedo na via pública. E você não vai mais esquecer que folguedo significa brincadeira. Voltando aqui comigo. Ora, as outras infrações do pedestre, elas se relacionam a locais onde o Código estabelece a proibição de circulação dos mesmos. Notadamente, túneis, pontes e viadutos. Lembrando que podemos ter uma sinalização vertical que proíbe a circulação de pedestres. Todas essas tipificam infração de trânsito disposta no artigo 254, infração de natureza leve, onde o valor da multa vai ser de 50% do valor da infração de natureza leve. Para finalizar o raciocínio, é importante destacar que os pedestres têm uma prevalência de passagem em relação aos demais veículos. Entretanto, esta prevalência não é absoluta, uma vez que o Código, em seu artigo 29, fala que, ao se aproximar um veículo de urgência e emergência com os dispositivos de iluminação intermitente na cor vermelha e alarme sonoro acionados, devem impor ao pedestre uma obrigação de que ele aguarde no passeio até a passagem do veículo de urgência ou emergência. Então, a regra quase que absoluta de preferência de passagem do pedestre, ela deve ser respeitada, sim, pelo contexto do trânsito como um todo e até por uma responsabilidade de segurança, entretanto, ela não é absoluta. O pedestre deve observar, então, que a aproximação de um veículo de urgência e emergência enseja, desde que sinalizado que está num deslocamento de urgência e emergência, enseja que o pedestre aguarde no passeio. A segunda condição, que não é absoluta do pedestre, é a regra que fala que se houver do ponto de travessia uma faixa de pedestre, uma passarela, em um intervalo menor do que 50 metros de distância, o pedestre deve se deslocar para fazer a travessia na faixa de pedestre ou ainda fazer a travessia na passarela. Isso não deve ser esquecido. E para finalizar esse encontro, lembrar sempre que um ciclista desmontado da bicicleta, um ciclista empurrando o veículo de propulsão humana, ele se equivale ao pedestre. E o Código de Trânsito só dá esta prerrogativa ao ciclista desmontado. Então, não podemos entender que um motociclista desmontado da motocicleta vai se equivaler na condição de pedestre. Lembre-se disso. Somente o ciclista desmontado vai empurrar a bicicleta sobre a calçada, vai atravessar sobre a faixa de pedestre. Somente o ciclista. O motociclista desmontado nada mais é do que um condutor de veículo automotor desmontado do veículo. E a ele não existe nenhum tipo de prerrogativa que o Código dê de circulação. Com isso, encerramos mais esse encontro, bons estudos e até o próximo encontro.